Ana passou 35 anos acreditando que o problema era ela. Não era falta de tentativa, não era falta de vontade. Definitivamente não era falta de sonhos, mas de alguma forma, nada dava certo. Ela começava animada, fazia planos, criava listas, prometia que agora vai. E por alguns dias, até parecia que ia mesmo, até que tudo desmoronava de novo. Projetos abandonados, compromissos esquecidos, prazos estourados, e aquela sensação constante de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. As pessoas ao redor não ajudavam. Você é muito inteligente, mas não se esforça. Você precisa ter mais foco. Para de começar coisas e não terminar. Você é preguiçosa? Essa palavra grudou nela. E ela começou a acreditar. Porque, afinal, como explicar o fato de que coisas simples pareciam impossíveis? Como explicar que ela conseguia passar horas perdida em algo aleatório, mas não conseguia começar uma tarefa importante? Como explicar o caos na própria mente? Então ela tentou se consertar. Comprou agendas, baixou aplicativos de produtividade, assistiu vídeos de motivação, tentou acordar cedo, tentou rotina perfeita, tentou disciplina, tentou ser como todo mundo dizia que ela deveria ser, e falhou, de novo, e de novo. Com o tempo, ela parou de tentar algumas coisas, não porque não queria, mas porque já esperava o fracasso antes mesmo de começar. Ela começou a se sentir atrasada na vida. Via pessoas da mesma idade crescendo, evoluindo, conquistando, e ela, sempre recomeçando do zero, sempre se sentindo quase suficiente, quase organizada, quase lá, mas nunca lá de verdade. O mais difícil não era errar, era não entender por quê, olhar para si mesma e pensar, por que eu sou assim? Essa pergunta a acompanhou por anos, silenciosa, dolorosa e constante, até que um dia, algo mudou. Não foi um grande evento, não foi um momento cinematográfico, foi algo simples, uma conversa. Alguém comentou de forma quase casual, "Você já pensou que isso pode ser TDAH?" Ela riu. Na cabeça dela, TDAH era coisa de criança hiperativa, de gente que não para quieta, não dela. Mas a frase ficou, e pela primeira vez, ela não ignorou. Naquela noite ela pesquisou, leu relatos, viu vídeos, descobriu histórias. E aos poucos, algo estranho aconteceu. Ela começou a se reconhecer. Cada detalhe parecia descrever a vida dela. A dificuldade de começar tarefas, a mente acelerada, a desorganização, a procrastinação inexplicável, a culpa constante, o cansaço mental. Não era preguiça. Nunca foi. Era transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ela ficou em silêncio por alguns minutos. Não era tristeza. Não era felicidade. Era compreensão. Ana passou 35 anos acreditando que o problema era ela. Era falta de tentativa. Era falta de vontade e, definitivamente, não era falta de sonhos, mas, de alguma forma, nada dava certo. Ela começava animada, fazia planos, criava listas, prometia que agora vai. E por alguns dias, até parecia que ia mesmo, até que tudo desmoronava de novo. Quantas vezes ela se culpou sem necessidade? Quantas vezes acreditou que era incapaz? Quantas oportunidades deixou passar por não entender a si mesma? Mas diferente de antes. Aquilo não a destruiu. Aquilo libertou. Ela começou a aprender sobre como o cérebro funciona, sobre estratégias diferentes, sobre respeitar o próprio ritmo, sem se comparar. Começou a ser funcional do jeito dela, e isso mudou tudo. Ana não virou uma pessoa perfeita, e nem precisava. Ainda esquecia coisas, continuava se distraindo. Ainda tinha dias difíceis, mas agora ela sabia lidar. Ela se aceitava, criou sistemas simples, começou a fazer terapia e ajustar o que funcionava para ela. Dividia tarefas grandes em pequenas, usava lembretes visuais, parou de confiar só na memória. Aprendeu a começar, mesmo sem vontade, e, principalmente, parou de se odiar. Isso foi o maior avanço, porque não adianta ter produtividade sem paz. E pela primeira vez, Ana sentiu paz. Com o tempo as coisas começaram a acontecer, devagar, mas consistente. Ela começou a terminar o que começava. Começou a confiar em si mesma e começou a se ver de outra forma. Não como alguém quebrada, mas como alguém que só precisava de outra forma de funcionar.
E sabe o mais curioso? Nada nela mudou de verdade. O cérebro era o mesmo. As dificuldades ainda existiam. O que mudou? Foi o entendimento. E isso foi suficiente para transformar tudo. Hoje ela ainda lembra de quem era antes. Da versão que se chamava de preguiçosa. Da versão que se sentia atrasada. Da versão que achava que nunca seria suficiente. E se pudesse dizer algo para aquela versão, seria simples. Você não era o problema. E talvez alguém que está ouvindo isso agora precise ouvir isso também. Nem sempre é falta de esforço. Nem sempre é desorganização. Nem sempre é preguiça. Às vezes, você só nunca teve as respostas certas. E quando elas chegam, tudo começa a fazer sentido. E depois de tudo isso, Ana entendeu algo que ninguém nunca tinha explicado para ela antes. Não era sobre virar outra pessoa. Era sobre aprender a confiar em si mesma. Do jeito que ela é, ela parou de tentar mudar tudo de uma vez. Parou de criar metas impossíveis. Parou de se comparar com quem parecia estar à frente. E começou pequeno. Um dia de cada vez, às vezes, só 1% melhor. E em alguns dias, nem isso. E tudo bem. Porque ela aprendeu que consistência não é fazer perfeito todos os dias. É continuar. Mesmo quando não sai como o esperado. Ela começou a criar rotinas simples. Nada complicado. Coisas que cabiam na realidade dela. E quando não conseguia cumprir, ela não se punia mais. Ela recomeçava sem drama, sem culpa. Sem aquela voz dizendo que ela nunca ia conseguir. Com o tempo, isso mudou a forma como ela se via. A autoestima dela não veio de grandes conquistas. Veio de pequenas provas diárias de que ela era capaz. Capaz de tentar. Capaz de continuar. Capaz de não desistir de si mesma. E isso foi mais poderoso do que qualquer resultado rápido. Hoje, Ana se move diferente. Ela já não negocia tanto com aquilo que sabe que faz bem. Quando percebe que está se desviando, ela se puxa de volta não na base da cobrança, mas do compromisso com a vida que decidiu construir. A relação com ela mesma mudou, e isso refletiu em tudo. Ela já não aceita qualquer coisa só para evitar conflito, não se molda para caber em expectativas que nem são dela. Aprendeu a se posicionar, a dizer não sem carregar culpa, e a escolher relações que não exigem que ela se diminua. A autoestima dela não veio de validação externa, veio da confiança silenciosa de quem sabe que pode contar consigo mesma. Hoje ela não se abandona para agradar ninguém. Ela se escuta mais, se respeita mais e principalmente se leva a sério. Ainda existem dias bagunçados, decisões difíceis, momentos de dúvida, mas agora tem uma base que sustenta tudo isso, ela. E isso muda completamente a forma como ela vive, escolhe e continua. Porque no fim, Ana não só aprendeu a lidar com a própria mente, ela aprendeu a ficar do lado dela, em qualquer cenário. Porque no fim, o maior sucesso dela não foi dar certo na vida, foi parar de se abandonar no meio do caminho. E talvez, se você chegou até aqui, isso também seja para você. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa acompanhar o ritmo de ninguém. Só precisa dar o próximo passo, do seu jeito, no seu tempo, e confiar que isso já é suficiente. E hoje a Ana tem um trabalho estável, um trabalho que ela gosta de verdade, um lugar onde ela se sente bem, onde consegue se concentrar, organizar o que precisa e seguir o seu ritmo sem se perder de si. Ela também estuda psicologia porque decidiu transformar a própria história em ponte, não para curar ninguém, nem a si mesma, mas para ajudar outras pessoas a se entenderem melhor, a lidarem com suas próprias dificuldades, sejam elas de atenção ou de outros aspectos da vida. Ana aprendeu no caminho que não era sobre ser perfeita, era sobre aprender a funcionar do seu jeito. E hoje ela está bem, mais leve, mais consciente, mais inteira, e principalmente em paz com quem ela é. E se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de seguir e curtir para não perder as próximas inspirações.